Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom falar com você mais uma vez nesta manhã de quinta-feira, 12 de novembro de 2020. Nós estamos aqui firmes nessa campanha, onde nós temos meditado na Palavra de Deus. Nós também temos orado em favor daqueles irmãos e irmãs que se encontram afastados dos caminhos de Deus, tá bom? O objetivo dessa campanha é para que Deus ele possa tocar no coração desses irmãos, esses irmãos possam sentir desejo de retornar para a casa do Pai. É claro também que Deus irá nos dar estratégia, sabedoria, para que nós possamos aproximar desses irmãos e estar sendo uma bênção para trazer uma palavra de despertamento ao coração de cada um, de cada uma que se encontram nessa situação, tá ok? Nós também queremos falar das redes sociais. No Facebook nós temos a página da Igreja Metodista Triângulo em Carangola e nós temos também esse canal aqui no YouTube. Então é importante você se inscrever, você compartilhar, você deixar os seus comentários, os seus likes, tá bom? Para que esse canal possa crescer e alcançar mais pessoas. Quero agradecer também a sua paciência e a sua presença nos nossos canais, tá bom? Hoje nós iremos meditar aqui no capítulo 2 da segunda carta de Pedro, tá bom? Dando sequência à nossa leitura, ok? Aqui no vídeo eu simplesmente tiro algumas lições de cada capítulo. A leitura nós fazemos no nosso dia a dia, você vai fazer o mesmo aí na sua casa. Hoje eu quero abordar desse capítulo somente um tema. Pedro, o apóstolo, ele trabalha a questão aqui dos falsos mestres e os falsos profetas. É interessante quando você começa a meditar nesse capítulo, você vai ver que fica bem claro Pedro, ele confrontando, ele falando que na sua época já tinha no meio do povo de Deus pessoas ensinando outro Cristo sem ser o Cristo morto e ressuscitado. Então Pedro ele escreve essa carta confrontando. Interessante quando Pedro fala que lá fora, ou seja, no mundo, existe falsos mestres, mas dentro das comunidades de fé também existem os falsos profetas. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você que irá me ouvir, observa muito para que você não venha ser enganada por falsos profetas. Hoje em dia existem muitos falsos profetas. Infelizmente, existem muitas pessoas correndo atrás desses homens. Por quê? Às vezes porque tem o dom da revelação, às vezes porque fala bonito e esquece de olhar, acompanhar a palavra de Deus. Por isso que você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Você precisa se aprofundar dentro da palavra de Deus, para que você não venha ser enganado por esses homens que têm se levantado pelo mundo afora. Olha o que diz aqui no versículo 3 do capítulo 2 de Pedro, segunda carta, fala assim, ó: também movido por avareza. Esses falsos profetas, eles são movidos por avareza. Eles não são movidos pelo Espírito Santo. Eles não são movidos pela graça. Eles não são movidos pelo amor, pela obra, pela avareza. Avareza tem a ver com desejo de conquistar bens materiais. Então essas pessoas estão envolvidas na obra de Deus, mas as suas pregações, os seus ensinos, é tudo voltado para dinheiro, bens materiais. E se você acompanha algum pregador, observa isso, se a fala dele é voltada para a graça de Deus, para a salvação, vida eterna, a volta de Jesus, geralmente essas pessoas não pregam mais sobre isso, é simplesmente falando sobre dinheiro, dinheiro e dinheiro, tá bom? E quando acontece alguns milagres, eles pegam esses milagres para incentivar vocês a dar oferta, a dar dinheiro e por aí vai. Isso é muito perigoso.
nós precisamos ficar focado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E Pedro fala mais, são movidos por avareza, farão comércio de vós. São movidos pela avareza e farão comércio de vós. Então, infelizmente, nos dias de hoje, muitos estão fazendo da obra de Deus, da casa de Deus, o comércio, fazendo o povo de Deus o comércio. E você sabe muito bem o que Jesus fez com os escribas, com os fariseus, com aqueles que estavam fazendo comércio dentro do templo. Diz a palavra de Deus que Jesus, ele ficou irado, ele expulsou todos aqueles homens, aquelas pessoas que estavam fazendo comércio, porque isso não agrada o coração de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o objetivo da palavra de Deus é levar você ao arrependimento. É o primeiro princípio. A palavra de Deus precisa confrontar o seu pecado, para que você possa largar o seu pecado e olhar para a cruz e ver que ali na cruz o seu pecado ele já foi pago, que agora você é um servo de Deus Altíssimo, que você precisa crer que o seu nome está escrito no livro da vida. E quando você tem essa crença na salvação, na vida eterna, você começa a ser cheio do Espírito Santo, você passa a entender os planos e projetos de Deus, passa a fazer a obra de Deus. O Evangelho de Cristo não é difícil de entender. Às vezes nós que complicamos o Evangelho de Cristo. Então, pega essas palavras de Pedro aqui, começa a entender aquilo que Deus tem para a sua vida, para que você não venha ficar correndo simplesmente atrás de falsos profetas, sendo enganado e depois também enganando outros, tá bom? Então pega essa palavra aqui e deixa Deus trabalhar no teu coração. Os falsos profetas, os falsos mestres estão espalhados nas comunidades de fé. Nós precisamos olhar o bom testemunho, aquelas pessoas que realmente têm um bom testemunho, uma vida com Deus, e com certeza Deus vai te dar sabedoria e você vai saber lidar com essa situação, tá bom? Então tome muito cuidado. O apóstolo Pedro falou isso aqui há muitos anos atrás e hoje é tão real. Hoje está espalhado aí muitos falsos mestres ensinando simplesmente prosperidade, esquecendo do principal, a salvação, a vida eterna. Eu creio que Deus tem prosperidade para nós. Eu acredito que Deus tem bênçãos para nós, mas quando nós colocamos o seu reino em primeiro lugar, quando nossos corações realmente estão firmados na presença de Jesus, nós estamos fazendo a obra de Deus, e como diz a palavra de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Então, as bênçãos de Deus, elas chegam até nós, mas quando nós realmente estamos procurando fazer a obra de Deus, é automático, você se envolve na obra e Deus, ele vai abrindo as portas para você, tá bom? Não é o contrário. Às vezes nós corremos atrás dos bens materiais, para quando sobrar um tempinho, nós vamos fazer a obra de Deus. Aí você está indo contra a palavra de Deus, tá bom? Por isso que muitas vezes nós somos enganados por falsos profetas, por não conhecer a palavra de Deus genuína, né? O leite espiritual genuíno que Pedro fala aqui no seu primeiro capítulo da segunda carta, tá bom? Vamos estar orando? Pai querido, muito obrigado, porque nós temos essa oportunidade de estar falando com o Senhor nesta manhã, pedindo sempre a sabedoria, pedindo sempre a estratégia para que nós possamos alcançar pessoas e também, meu Pai, estar sempre na Tua presença, buscando a Tua face, buscando o Teu poder, meu Pai. Nós somos pecadores, falhos, mas nós reconhecemos, ó Deus, que nós precisamos do Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, na condição de homens que necessita da Tua graça, da Tua sabedoria para fazer a Tua obra com autoridade e poder. Nós não queremos ser falsos mestres, nem falsos profetas, ó Deus. Queremos ser servos do Deus Altíssimo e passar somente aquilo que a Tua palavra nos orienta e aquilo, meu Pai, que o Senhor tem colocado em nossos corações. Nos livra, meu Pai, dos falsos profetas, nos livra dos falsos mestres e nos livra também, meu Pai, que nós não venhamos ser esses falsos profetas, que nós não venhamos nos corromper, meu Pai, que nós venhamos ser curados, transformados, cheios do Espírito Santo e fazer a Tua obra com autoridade, com unção e com humildade.
Nós também queremos colocar essa casa, essa vida, essa família no teu altar. Abençoe, meu Pai, cada coração, trazendo a paz, a cura e a libertação, as enfermidades, as doenças. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Toca da cabeça às plantas dos pés e arranca todo o mal, e o teu nome será glorificado. E assim eu oro, eu abençoo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, recebe essa palavra, recebe essa oração, tá bom? Que você possa ter um bom dia na presença de Jesus.